Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 348 do cantor cristão, que chama-se Confiando. É um hino que fala da nossa confiança em Deus. Estejamos confiantes e seguros no nosso Deus. Deus abençoe. Graça e paz, querida amada Igreja do Senhor. O profeta Jeremias, ele nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Por isso, nesta hora, nós estamos rogando ao Pai que traga saúde aos nossos enfermos. Oremos. Soberano Deus e amado Pai, nesta hora, Deus, o nosso coração busca a Tua presença, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor, como diz através ali do versículo, clama a mim e responder-te-ei. Nós estamos clamando ao Senhor, rogando ao Senhor que entre com providência na vida dos teus filhos que se encontram enfermos. Algumas patologias, ó Deus, para o médico são coisas irreversíveis, mas para o Senhor não há impossibilidade. Nós estamos clamando ao Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que tudo pode. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ungindo cada um dos teus filhos, que o Senhor esteja enviando os teus anjos sobre cada centro de saúde, sobre cada
UTI, sobre cada CTI, sobre cada emergência, sobre cada local onde há um desses que estão gemendo com dores. Alguns deles, ó Deus, já sem esperança, sem fé, mas o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Que esta fé seja implantada, Senhor, até para a melhora física, emocional dos teus filhos, para que eles possam retornarem para o seu estado perfeito e glorificarem o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada filho. O Senhor deixou registrado na tua palavra, ó Deus, tantas curas miraculosas, ó Deus, que só o Senhor mesmo podia efetuar. E é este Deus Todo-Poderoso que nós clamamos neste momento, Deus. Entra com a tua providência, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Viva a compaixão! Esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Você já viveu a compaixão esta semana? Nós temos a oportunidade de hoje, iniciando mais uma semana, exercitar a compaixão onde quer que estejamos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Gálatas 2:20 para recitar a nossa divisa? Leiamos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos repetir? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa razão de existir. Vamos viver a compaixão, vamos demonstrar o nosso amor pelas vidas, pelas almas perdidas, vivendo a compaixão. Nós queremos agora, neste momento, orar ao Senhor por esta campanha. Oremos. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro. Senhor, nos ensina a viver a compaixão, a praticar, a ser bênção na vida de outras pessoas, para as vidas, para as almas que não a conhecem a Ti ainda, Senhor. Usa-nos para ser bênção, para ser instrumento de salvação para a vida dessas pessoas, para que elas também possam dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e confesse que só Tu és o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Toma em Tuas mãos essa campanha, toma em Tuas mãos os nossos missionários. Senhor, tenha misericórdia de nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Então, dia 17 de abril, nós teremos o encerramento da nossa campanha de Missões Mundiais 2022. Esperamos todos os irmãos com a gente. E se você ainda não fez a sua oferta de amor, traga a sua oferta e você pode contribuir orando, mobilizando, ou ofertando, ou indo. Viva a compaixão! Que Deus nos abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E agora nós vamos ficar com o vídeo de missões, as marcas da compaixão. Amém. Meu nome é Noêmia Gabriel Cecito, eu sou sua missionária, servindo a Deus através de você, do seu amor, da sua compaixão, aqui em Moçambique, na cidade do Dondo. E hoje temos uma pessoa muito importante que eu quero apresentar para você. Como é o seu nome? Meu nome é João Pedro. Quantos anos você tem, João Pedro? Eu tenho 15 anos. 15 anos. E com quantos anos você chegou aqui no projeto Pequena Semente? Aqui no projeto Pequena Semente eu cheguei com 2 meses. 2 meses? E ficou esse tempo todo aonde? Onde você foi com 2 meses? Na creche Coleira Moana. Estava na creche da Coleira Moana. E quem cuidava de você? Lá são tias do projeto Pequena
Pequena Semente. A titia cuidava de você. Da creche, você foi para onde? Escolinha Pequena Semente. E depois da escolinha, parou lá? Não. E lá você foi para onde? Escola El Shaddai. Escola El Shaddai, muito bem. Quer dizer que você ainda está estudando através do projeto. E agora, que classe você está? Nona classe. Nona classe. Depois, mas assim, me conta, quando você chega aqui, se você continua ainda aqui, como é a sua vida? De manhã cedo você faz o quê? Eu de manhã cedo vou à escola El Shaddai. Depois da escola, eu venho aqui. Depois começo. Aqui aonde? Aqui na creche. Ah, lá na creche, Coleira Moana ainda. E depois eu começo a ajudar também as tizias. Quer dizer que agora você cresceu na creche. Sim. Sentiu a compaixão, o amor das tizias, aqui das pessoas do projeto. E que essas pessoas fazem por você até hoje? Eles me dão material da escola. Eles também me ajudam aonde não tem muitas coisas. Ajuda você até hoje, ainda continua sendo ajudado pelo projeto. Sim. Que bom. Eu quero contar para você a história do João Pedro. João Pedro chegou para nós, ele tinha apenas 2 meses. Vinha embrulhado numa capulana cheia de feridas. Ele era trazido pelo seu pai. A sua mãe acabava de perder a vida. O seu pai era envolvido com curandeirismo e usava o João Pedro como canal. Ele foi trazido aqui sem ninguém. Nós assumimos João Pedro como nosso. Nesse tempo nós tínhamos aqui até radicais trabalhando conosco, que nos ajudaram no trabalho com o João Pedro. E o João Pedro cresceu. Ele completou 4 aninhos, passou para outra parte. Ele estava na creche Coleira Moana, aí ele foi para a escolinha Pequena Semente. Ele passou ali o maternal, o jardim e o pré. Nós continuamos a cuidar do João Pedro. Papai dele veio a falecer, João Pedro continuou conosco. João Pedro, da escolinha Pequena Semente, ele passou para a nossa escola, o projeto da escola El Shaddai. É onde ele se encontra até hoje, na primeira classe até a 9ª. João Pedro está conosco, dos 2 meses aos 15 anos. E sabe, isso acontece pela compaixão. E nós devemos viver a compaixão. João Pedro é a prova de que missões faz diferença na vida. Missões investe em pessoas, ama, cuida, zela. Por isso que é importante você orar. É muito importante a sua oração. É importante você também contribuir, porque as suas ofertas fazem diferença na vida de João Pedro. E nós não temos apenas João Pedro. E é importante você vir aqui e ver onde você está investindo. E é importante você colocar a sua vida na mão de Deus e falar: Senhor, usa-me, usa como tu quiseres. Quando eu olho para o João Pedro e os anos que eu passei aqui, e tantos outros que pela compaixão de Deus, pelo amor, pela bondade foram alcançados, eu posso dizer para você que eu voltaria e começaria tudo de novo, porque vale a pena servir a Deus. A sua compaixão é que leva você a contribuir, a orar, a vir. E por compaixão às almas perdidas, você também entrega a sua vida para missões. João Pedro, você já aceitou Jesus como Salvador? Já aceitei. Jesus vive no seu coração? Sim. E você está feliz com Jesus? Estou muito feliz. Faz diferença fazer missões.
faz diferença servir a Deus. Obrigada, porque a história de João Pedro é a minha história. É a história da Junta de Missões Mundiais espalhada por este mundo afora. E é a sua história quando você tira e dá, quando você ora, quando você vem e quando você vai. Por isso, faça parte da obra missionária. Deus abençoe você. Muito obrigada. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará. Das
Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Deus abençoe a todos, né? Nós estamos gravando esse vídeo para ser apresentado no domingo, dia 10, não haverá culto presencial, nem manhã, nem noite, né? E por conta da serviço que a Coelho estará fazendo, já está fazendo durante a semana, e domingo eles vão fazer a troca dos fios, ok? Então, nós vamos gravar esse vídeo para o irmão assistir em casa, aqueles que puderem assistir pela manhã, tudo bem, que não puder, assiste à noite, vai estar lá no canal da igreja, tá bom? Lembrando aos irmãos que no dia 17 é profissão de fé dos irmãos que irão se batizar, né? E todos devem procurar na quarta, né, anterior ao dia 17, no gabinete, para a gente conversar, né, para dar algumas orientações aos amados irmãos. Não esqueçam de orar pela vida do nosso diácono Antônio Azevedo, né, que provavelmente quando eu falar para os irmãos domingo ele já fez a cirurgia, né? Está para fazer a cirurgia, acho que é amanhã ou sábado, um negócio desse. Então, os irmãos fiquem atentos, né, para estar orando, para que Deus restaure a saúde do teu servo. Nós estamos, quarta-feira, ontem a gente levantou um clamor para ele, pedimos a Deus também pela vida de Anne, a irmã de Sueli, que está se recuperando, o irmão Hélio, esposo de Luciana, que está se recuperando, tá bom? Continue orando também pela série de conferências de aniversário da nossa igreja Jerusalém. Mas vamos lá, vamos de Bíblia? Abra suas Bíblias aí em Hebreus 10, 36 e 37, que diz: porque necessitais de paciência, que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar então, queridos irmãos. Pai Santo, Deus Eterno, nós te louvamos e agradecemos pela sua graça, seu amor e sua misericórdia sobre nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, apesar das nossas fraquezas, o Senhor tem nos guardado, apesar das nossas falhas. Ó Deus, fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, através dos louvores. Ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Ó Senhor, te apresentamos a vida dos teus servos que estão enfermos, que estão passando por luta, nosso irmão Diácono Antônio, nossa irmã Anne, nosso irmão Wellington, irmão Oscar e tantos outros, ó Deus, que desta igreja, de outras igrejas, de outras comunidades que têm sofrido com a enfermidade. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, Pai. Te apresentamos também o aniversário de conferências da nossa igreja, onde estaremos celebrando a Ti por 86 anos de existência dessa comunidade, chamada Igreja Batista Jerusalém. Continua abençoando e guardando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ele diz, estamos bem próximo, né? Porque o texto diz, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Claro que aqui ele está falando de Jesus, né? Então, irmãos, baseado nesse texto, eu posso dizer que nós estamos bem próximo da vinda de Cristo para seu povo, para a igreja. O termo que ele usa é porque ainda há um pouquinho de tempo e aquele, o Cristo, que está vindo, virá e não tardará. Né? Se eu fosse ler na Bíblia de tradução literal do texto tradicional, seria assim: porque ainda há um pouquinho de tempo, aquele, o Cristo, que está vindo, olha o que é que o texto diz, que está vindo, não tardará. E esta é uma afirmação muito forte, né, sobre a proximidade e ao mesmo tempo a certeza, a convicção da vinda de Cristo. A palavra pouquinho do grego é micron, né, um micro milésimo de tempo. Se refere a uma coisa muito pequena, né, muito breve. Hoje é usado para milionésima parte do metro micro. Mas micro é modificado aqui por uma repetição, né, que seria micro-óson, ou óson, né, que significa tanto quanto ou quanto, né? Assim, literalmente, significa que um pouquinho de tempo, quão muito pouco tempo, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Aquele que virá, diz o texto,
é literalmente aquele que está vindo, já está à porta. É Cristo que é chamado aquele que está vindo. O texto é claro nisso. É a segunda vinda, tão importante, que é um dos nomes que Cristo traz, né? Daquele que está vindo, ou seja, o Cristo que está vindo está a um pouquinho de tempo, a um micro de tempo. Quando, no momento, nesse momento, ou seja, dá uma ideia de brevidade. E o texto também fala que ele não tardará, né? E aqui no grego é usado, né, cronidizor. E cronidizor é derivado de cronos, que é tempo. Ou seja, é esse significado de ultrapassar o tempo, não demorar-se, não retardar, não adiar, não atrasar. Então é essa concepção que o autor de Hebreus tem sobre a vinda de Jesus, né? Claro que é traduzido literalmente por não tardará, até baseado lá em Mateus 24, Lucas 12, que fala sobre os sinais dos tempos e a vinda do Messias, né? Mateus 24, 48, por exemplo, vai dizer que aquele mau escravo no seu coração, da parábola, ele vai dizer assim, ó, mal tarda seu Senhor, o seu Senhor pode vir a qualquer momento. Lá em Lucas 12, 45, diz, se porém disser aquele escravo dentro do seu coração, tarda meu Senhor a vir, e começar a dar repetidas bastonadas nos criados, nas criadas, bater, né, e comer, e a beber, embriagar-se, ele acha que o Senhor dele tardará, né, lá no texto literal tradicional, que eu gosto muito, né, ou seja, se o funcionário bem soubesse que o Senhor dele estava vindo, não faria essas coisas. A mesma concepção para mim, para você. Se a gente tem convicção, nós temos direcionamento, nós temos certeza que Jesus virá, então vamos nos abster do pecado, vamos tentar melhorar a nossa vida diante de Deus, né? Então, portanto, a certeza e a proximidade do retorno de Cristo são enfatizados aqui nesses textos, nesses versículos, podemos dizer assim, de 4 maneiras diferentes nesse versículo, né? Primeiro, ele vai dizer, sua vinda é daqui a pouco, vamos dizer, traduzir assim. Segundo, falta pouco, muito pouco mesmo, tão pouco, para ele voltar, e ele não vai tardar, não vai faltar nem demorar, né? A outra afirmativa desse texto é que o tempo que falta ainda, né, até a vinda de Cristo, é muito pouco tempo, né? Tem um significado até duplo aí, mas quando a gente fala muito pouco tempo, quer dizer que também não é uma coisa extensiva, né? Primeiro, a vinda de Cristo é descrita como sendo de maneira iminente, né, a qualquer momento, e repentina, e portanto sempre próxima de uma possibilidade bem real, de cada dia a gente tem essa concepção, como tinha a igreja primitiva, de que Jesus pode voltar hoje ou a qualquer momento, né? Essa é a ideia que o texto passa, né? Se a gente comparar com Filipenses 4, 5, que diz, o Senhor está vizinho. 1 Pedro 4, 7 diz, de todas as coisas, porém, o fim tem chegado, vizinho, tem se avizinhado, né? O texto vai dizer que nós devemos estar sóbrios, ou seja, autocontrolados, sendo vigilantes, perceptivo para com as vossas orações. Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurado é aquele homem que se acha lendo, aqueles homens que estão dando ouvidos à palavra desta profecia e que estão percebendo isso, ou seja, perseverando, obedecendo as coisas nela, que está escrito nela, porque o tempo está próximo. Aí o termo grego seria o tempo se avizinha, o tempo está vizinho, o tempo está do lado. Apocalipse 22:10, então, diz que ele, né, o Cristo, né, fala dele dizendo que tu não seles as palavras da profecia deste livro, deste rolo, né, como era usado, porque o tempo vizinho está próximo. Aí na linguagem literal, né, tradicional literal. Ou seja, porque o tempo está ao lado, está próximo, está perto. É como se eu dissesse assim, está ao alcance da mão. Ou seja, quando eu falo, não, aquilo ali, esses
cartões está ao alcance da minha mão. Significa que ele está bem próximo de mim. É essa concepção que a gente deve ter em relação à vinda de Jesus, né? João 7:22 diz: ora, está próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Aí se falando aí de uma situação. João 11:5 diz: ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos homens, né, provenientes de dentro daquela região subiram para dentro de Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. João 19:42 diz que ali, pois, por causa do dia da preparação dos judeus e porque perto estava aquele sepulcro, puseram Jesus, né, na sua morte vicária por nós. Então Deus sabe exatamente quando o arrebatamento ocorrerá, mas da perspectiva do homem, ela está sempre eminente, ou seja, pode ser a qualquer momento, porque o desejo de Deus e o planejamento de Deus para nós é que a gente tenha esse fator motivador, que a gente tenha esse fator purificador, porque a vida do Senhor a gente não sabe. Então é bom encontrarmos a gente trabalhando para a obra, trabalhando e se esforçando para o reino de Deus. O segundo tempo da vida de Cristo é descrito como um pouquinho de tempo, o termo que ele usa, né? Porque os olhos do Senhor, 1000 anos são como um dia, está lá em 2 Pedro 3, 8, 9. 2 Pedro 3, 8 vai dizer isso extremamente, exatamente pois, né? Uma coisa, porém, não seja ignorado por vós, ó amados, que exatamente um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, tal como alguns por tardia a têm, mas ele é de longa paciência para conosco, não desejando alguns se fazerem perecer, mas desejando todos ao arrependimento para que vivam. Esse é o maior propósito de Deus para a humanidade, a criação dele, é que um maior número de pessoas vivam para a vida eterna, para ser conduzido para os reinos celestiais, enfim, uma série de coisas que a gente já fala aí na igreja para os irmãos, né? Então, no contexto eminente da vinda de Cristo, que é enfatizado aqui, é um momento infalível, né? E vai ser um momento que vai nos ajudar, principalmente quem está em contexto de provação, de perseguição, né? Paulo está dizendo, por exemplo, aqui que ele deve permanecer firme nas suas provações. Eles logo terminarão, vai dizer: ó, isso aqui é temporário, que isso está chegando. Na cabeça de Paulo era ontem, né? Em muito pouco tempo, por essa implicação, eles começaram a ensinar sobre o arrebatamento pré-tribulacional, que é aquele que a gente crê que Deus leva a sua igreja para que essas coisas maiores que acontecer, o teu povo não esteja mais sobre esse solo. Paulo não incentivaria, irmãos, nem confortaria os crentes perseguidos com o pensamento de entrarem no dia do Senhor, que é o derramamento da ira do Senhor, que a gente não vai participar da ira do Senhor, né? Aquele nos 7 anos, semanas e anos de Daniel e os 7 anos da tribulação. Paulo, na realidade, o Paulo de Deus, o homem de Deus, na realidade, ele está ali soprando suas palavras para serem escritas. Não estava dizendo: sejam pacientes, sejam confiantes durante os seus problemas atuais, porque muito em breve você estará sendo pisado sobre os calcanhares do anticristo. Isso não reflete o que o texto bíblico diz a respeito da vida do Senhor, porque o que a Bíblia fala é que o Senhor vem resgatar os seus, amém? Vem resgatar o seu povo, vem resgatar aqueles que um dia abraçaram a fé cristã, aqueles que um dia receberam Cristo como Salvador suficiente da sua vida, né? Então é nesse contexto que Paulo está falando e que Hebreus está reforçando nesse texto muito importante para nós. Então, queridos irmãos, só recapitulando rapidamente com os irmãos, estamos bem próximo, mas bem próximo mesmo da vinda do Senhor para seu povo, para a sua igreja, né? Porque o texto é claro: porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, ou seja, não vai faltar, né? É a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? A gente
ter essa perspectiva no nosso coração, plantar isso no coração dos nossos filhos também. Nossos filhos estão tão dispersos, né, irmãos, assim, daquele propósito que você criou para criá-los no Evangelho. Eu sei da dificuldade, por isso que eu tenho orado aqui por essa meninada toda, né? Então, essa aproximação, essa palavra de Paulo, parece simples, mas é uma palavra muito forte, em Hebreus especial, né? Porque o texto diz, porque um pouquinho de tempo, ou seja, um micro, né, de tempo, está selecionado aí, né, para que Jesus volte e resgatar o seu povo, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Obrigado por você estar aqui. Foi bênção de Deus falar aos irmãos nesta noite, nesta manhã, porque eu não sei que hora o vídeo vai ser lançado. Mas de qualquer forma, eu louvo a Deus pela sua vida e quero agradecer muito, mas muito mesmo de coração, pelo apoio de cada um irmão que tem nos dado nesse caminhar. Gostaria que os irmãos continuassem orando por mim, orando pela família, para que Deus entre com providência na vida de todos os seus servos, o ajudando, né? Essa agora a luta do nosso querido amado irmão Diácono Azevedo tem assim nos angustiado muito, mas Deus sabe todas as coisas e a gente está pedindo ao Senhor que faça o melhor para a vida dele. Então Jesus está bem próximo da vinda, né? Estamos bem próximos da vinda de Cristo para seu povo. Quem é seu povo? Igreja do Senhor, né? O texto é claro, porque um pouquinho de tempo e aquele é quem? O Cristo que ainda está vivo não tardará. Hebreus 10, 37, na Bíblia literal do texto tradicional. Ok, irmãos? Graças a Deus por tudo, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Curve sua cabeça aí comigo e vamos orar nesse momento, agradecido a Deus por mais um culto. Pai Santo, Deus eterno, queremos te louvar, te agradecer pela fidelidade do teu povo, pela graça e inaudita, pela graça maravilhosa que um dia nos alcançou, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, apesar de não merecermos, Senhor. Ó Deus, toma em tuas mãos toda a Igreja Batista de Jerusalém, toda a sua diretoria, todos aqueles que compõem, ó Deus, esse conselho da igreja, de homens e mulheres valorosos que privam, Deus, pela saúde, para estar aqui conosco, ó Deus. Obrigado, ó Deus, que o Senhor tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos para o teu povo, apesar de não merecermos, Senhor. Que esta palavra desta hora seja guardada no coração do teu povo, para a gente não pecar contra ti. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Forte abraço. Foi bom estar com você aqui. E Deus continue lhe abençoando, guardando a sua vida em nome de Jesus.